Bem, meus irmãos, boa tarde a todos. Vamos continuar com aquela nossa intenção de estudar, né, de falar sobre mediunidade, sobre tudo que está ao nosso alcance sobre mediunidade. Hoje aqui, né, com a cara de quarentena, sem fazer barba, mas o que vale é a intenção, a intenção de estudar e de aprender cada vez mais. Eu trouxe para a nossa análise e estudo aqui, o livro No Invisível. Esse livro é do Leon Denis, né, aquele espírita francês, contemporâneo logo após o Kardec, que também é um autor muito bom. E eu trouxe para nossa análise aqui, ele fala com relação à necessidade da educação mediúnica, do estudo. Aí, algum de nós podemos perguntar, mas por que bater tanto em falar de estudo, em análise e coisa? Por quê? Porque, na verdade, a maioria de nós viemos para o espiritismo, chegamos na casa espírita, a maioria dos médicos que a gente conhece vem por conta da dor, por conta de algum mal-estar, de alguma perturbação espiritual, após ter passado por médicos, por psiquiatras, e não encontrar solução para as suas dores, para os seus problemas, se socorre do centro espírita, e nas casas espíritas geralmente é detectada a necessidade do desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico em si não é só a pessoa ir ao centro, assistir às palestras, tomar passe, participar dos estudos e frequentar a casa espírita em si. Muito pelo contrário, na verdade isso é a parte material da coisa. O que nós precisamos entender é que a casa espírita vai nos dar a sustentação de conhecimento para a gente saber entender o que essas energias estão causando em nós, né? E a gente só consegue isso através do estudo, do conhecimento, que vai nos dar capacidade, nos dar cabedal para entender o que está acontecendo, em primeiro lugar, né? É o estudo. Porque não adianta eu estar passando por várias molestações físicas, mentais, que a mediunidade traz, sem eu saber lidar com isso, sem eu saber como agir desta forma, né? De uma certa forma, com isso tudo que eu estou sentindo. Então, vou ler um pedaço aqui e tentar fazer um comentário. Aí, na página 67 do livro No Invisível, do Leon Denis. Aí, assim, tá citado assim: em espiritismo, a questão de educação e adestramento dos médiuns é capital. Os bons médiuns são raros, disse muitas vezes, e a ciência do invisível, privada de meios de ação, só com muita lentidão vem a progredir. Quantas faculdades preciosas, todavia, não se perdem, a míngua de atenção e de cultura. Quantas mediunidades malbaratadas em frívolas experiências ou que, utilizadas ao sabor do capricho, não atraem mais do que perniciosas influências e só mal frutos produzem. Quantos médiuns inconscientes de seu ministério e do valor do dom que lhes é outorgado, deixam inutilizadas forças capazes de contribuir para a obra de renovação. A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige o método, a paciência, as altas aspirações, os sentimentos nobres e, sobretudo, a terna solicitude do bom espírito, que a envolve em seu amor e seus fluidos vivificantes. Quase sempre, porém, querem fazê-la produzir frutos prematuros, e desde logo se estiola afana ao contato dos espíritos atrasados.
A gente precisa fazer uma distinção aqui entre desenvolver mediunidade e educar mediunidade, né? O que é desenvolver mediunidade? Mediunidade é você desenvolver, o termo que a gente fala no centro, né? É você estudar, você participar das reuniões, né? E à medida que você vai participando, você vai, a direção ou a casa que você frequenta vai fazendo você ter contato, né, com as entidades, né, no trabalho de desobsessão às vezes, ou no trabalho do dia a dia, de manifestação. Agora, educar mediunidade é você saber lidar com essas energias sem permitir que elas interfiram muito no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano. Educar mediunidade é você ter conhecimento o suficiente para você discernir o que é seu, o que não é, o que é do espírito, o que não é, onde e quando, né, você pode e deve permitir que eles interfiram em sua vida, porque a mediunidade mal educada, que não tem controle, ela deixa o médium em situações difíceis, diferentemente de desenvolver mediunidade. Desenvolver mediunidade é aquela metodologia que o centro utiliza, né, para dar condição do médium ter contato com os espíritos. Mas educar mediunidade é uma coisa própria, afeta tão somente ao médium. Porque muitos de nós vemos em casas espíritas, né, que médiuns, assim, frequentadores assíduos por muito tempo, apesar de ter a mediunidade, receber espíritos, eles não conseguem. Isso desenvolveu a mediunidade, ele está recebendo espírito, ele está deixando fluir a mediunidade que ele tem, que é nata dele, mas em contrapartida a mediunidade é deseducada. Por quê? O espírito fala a hora que quer, ele interrompe a manifestação de um outro, né? Ele não sabe controlar o espírito, né? Às vezes está tendo uma manifestação ali em outro médium, o outro já está batendo a mão na mesa querendo falar, e o médium não consegue controlar. Ele está lá na rua, ele deixa o espírito tomar conta dele, induzir ele a fazer coisas e dizer coisas que não é o momento. Então, a gente vê muito isso e deixa o espírito tomar as rédeas da vida dele, às vezes em certas situações que não é necessário. Então, o estudo é importante para isso, para a gente saber discernir isso. E a gente sempre vai falar na necessidade do estudo. O estudo é um conhecimento que vai nos fazer discernir isso, né? O que é necessário para eu saber dominar essa faculdade que eu tenho, para eu saber lidar com essas energias, para eu saber, né? Então, assim, o médium, o que num trabalho de desobsessão, por exemplo, como que o orientador, tanto o orientador espiritual como o físico ali, né, que está dirigindo o trabalho, vai saber, vai lidar com o médium que interrompe a manifestação de outro. O médium está dando passividade lá, o espírito está falando, e o outro está batendo os pés, batendo as mãos, fungando, esticando, deixando o espírito, né, interromper aquela manifestação que já está em curso. Isso, no mínimo, é falta de preparo do médium. O médium tem como coibir esse é um exemplo que eu estou dando. Coibir esse tipo de atitude do espírito que está querendo interferir. A gente vê muito isso nas casas espíritas. Um espírito está falando, está manifestando através de um médium, e o outro está ali, ó, batendo os pés, fungando, batendo a mão, dando um tapa na mesa. Isso é falta de autocontrole do médium. Ele percebe a presença do espírito e mentalmente fala: peraí, vamos ter respeito pelo irmão que está falando, daqui um pouco você fala, daqui um pouco você
né? Você manifesta e coloca, né, a sua opinião, o que você tem a dizer para nós ouvirmos. Isso é só uma amostra da falta, né, de educação no bom sentido, né, de aprendizado, de conhecimento do médium. Porque o médium, às vezes, tem uns que não têm conhecimento, acha que pode deixar o espírito fazer o que quer, ele chega, fala, interrompe o outro, acabou o trabalho, já fez o encerramento, já está quase lá na rua, o médium lá dentro, saindo, recebe outro espírito. Então, isso aí é falta. Se a gente deixar isso, o que acontece? Os espíritos vão manifestar a gente lá no meio da rua, lá na loja, lá no mercado, lá no açougue, porque a gente não tem controle. Esse controle quem nos dá é o estudo, para o médium tornar-se educado, e ele se educando, ele educa o espírito. O primeiro doutrinador do espírito é o médium, não é? Então tem histórias de espírito, de médiuns famosos aí, ó. Tem uma história que eu já contei nos nossos estudos lá do Gasparetto, que ele fala que quando o espírito de um pintor lá, um pintor espanhol, né, queria desenhar através dele, ele batia a mão do médium na mesa, quebrava os lápis. O Gasparetto falou, não, se você continuar assim, eu não vou deixar, você está me machucando. Então isso é sinal de conhecimento do médium, através de estudo, através de... E não se deixar levar pela impulsividade, a maledicência, ou assim, a falta de preparo do espírito. Então, peraí, você quer falar? Então vamos esperar o outro colega falar ali, o outro irmão falar. Então isso mostra segurança mediúnica, mostra educação mediúnica, mostra que o médium estudou e sabe dominar aquela mediunidade dele. Porque senão, tem um ditado que fala assim, que a mediunidade é um cavalo bravio, sem ser domado. Se você deixar, né, o cavalo dispara e você não tem controle. Então só a educação é que vai conseguir fazer com que a gente, o conhecimento, a gente tenha domínio sobre esse cavalo, né, que é a mediunidade. Então, você sabendo lidar com essas energias, sabendo conversar mentalmente com o espírito, seja superior ou inferior, aquele que está aproximando, né, mentalmente, para mostrar para ele que você tem conhecimento, nada de incidentes vai acontecer. Nem na casa espírita e nem na rua. Na rua ainda é pior, né? Porque lá os caras vão te tratar de doido e te levar para o sanatório. Então, essa necessidade, porque muitos de nós ainda achamos que desenvolver mediunidade é só ir ao centro. Vai lá ao centro, o mentor lá, o dirigente lá, te faz um trabalho específico, te dá um passe, ou você sente mal em casa, o dirigente tem que sair da casa dele lá, te dar um passe, fazer um trabalho lá, a equipe toda vai. Mas e o dia que o orientador não puder ir? O dia que os colegas não puderem ir? Como é que você faz? Tem que ter educação mediúnica para saber lidar com essas situações. Porque como o Espiritismo nos ensina, a gente está, né, está sendo visitado, sendo observado por espíritos e sendo influído por espíritos, influenciados por espíritos, 24 horas por dia. Imagina só. Então, o médium que não tem essa segurança, que não tem essa educação mediúnica, que não sabe lidar com essas energias, sempre vai ficar à mercê desses espíritos, que vão fazer da mediunidade dele um brinquedo, vai fazer da mediunidade dele um fantoche, ele age e faz o que ele quer. Agora, em contrapartida, quando o médium tem segurança, qualquer situação dessa, mentalmente ele fala, ou pode falar verbalmente também, aqui não é lugar disso, tem um lugar apropriado. Porque senão ele vai entrar naquela faixa de espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, que vai fazer da vida dele um inferno. Então é preciso que o médium se autoeduque. E para ele se autoeducar, né, precisa de ter conhecimento, precisa ter embasamento, né, através das leituras. E isso é uma coisa, né, que se o Ricardo me permitir,
E que se vocês aceitarem, eu não vou deixar de falar sobre isso. Sempre a necessidade do estudo, a necessidade do conhecimento, porque senão a gente vai... Tem médium que eu conheço que está 20, 30, 15 anos no espiritismo e não consegue dominar a sua capacidade mediúnica. Ele fica entregue aos espíritos, fica entregue às maledicências, às brincadeiras, às chacotas dos espíritos brincalhões. Eles fazem do médium o que ele quer. Por isso tem esses processos obsessivos aí, que a gente conhece médium que está desequilibrado. Por quê? O médium acha, volto a dizer, a maioria dos médiums acha que desenvolver mediunidade é só ir ao centro, receber aquele tratamento, passar pelo passe, passa pela desobsessão, mas ele não preocupa em conhecer aquilo que ele sente, não preocupa em dominar aquelas sensações que ele tem, não preocupa em conversar mentalmente com o espírito, não preocupa em orar pedindo ao seu mentor, ao seu protetor, que lhe ajude a ter conhecimento, a ter condição de livrar por si só daquilo, né? Olha bem a situação que nós estamos vivendo esse ano. E agora, por exemplo, numa situação dessa? Por exemplo, o médium que não é controlado, que não tem conhecimento, que não busca dominar as suas faculdades. Nesse momento que a gente não pode ir ao centro, que a gente não pode receber visita. E se acontecer um fato desse, como é que nós vamos fazer? O orientador vai ter que sair lá da casa dele, como é que faz? Não é? Então, a faculdade é do médium. Ele que tem que saber controlar. Não vamos terceirizar isso, uma coisa que é inerente a nós. Claro que nós vamos ter ajuda, sim, dentro do dia próprio, dentro do local próprio. Mas ficarmos dependendo dos outros para resolver situações nossas, está errado. O médico que sempre precisa do socorro do orientador ou do mentor é aquele médium que não tem domínio sobre a sua mediunidade. E volto a dizer, quem vai nos dar esta capacidade é o estudo, é o conhecimento. Então precisamos ler, precisamos estudar, precisamos nos auto-observar, não é? E quem vai nos dar isso é só o estudo. É nesse sentido que o livrinho está falando, né? A necessidade do conhecimento da faculdade, dos sintomas, tudo que a mediunidade traz, para a gente saber trabalhar isso, tá bom? Então, que Jesus nos proteja, nos ampare hoje e sempre, e à medida que puder, a gente vai continuando nesses temas sobre mediunidade, para que a gente volte, quando voltar ao nosso trabalho, nós já estejamos mais prontos, mais preparados para atender os trabalhos da seara de Jesus. Que Jesus nos proteja e nos ampare hoje e sempre.